Boa noite, gente. Só aguardar um pouco mais, se chega mais alguém. Perguntar se estão ouvindo bem, se está tudo bem. Tudo bom, Carmelita? Eu que agradeço. Bom, já são 19 horas. Vamos dar início, né? Primeiro agradecer ao Centro Espírita Fraternidade Caminhando com Jesus, que é um local que eu gosto muito e que sempre me senti muito bem todas as vezes que lá estive. Sempre fui muito bem acolhido. Agradeço imensamente o convite. E é sempre uma felicidade a gente poder falar um pouco do Evangelho. Para dar início, eu vou ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli. E a mensagem é: há caminho. E ela diz assim: há caminho, não retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho passo a passo, segue adiante. Com essa oração, eu peço a permissão para que a gente entre em sintonia, agradeça ao Pai esse momento divino de podermos conversar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho, sobre essa boa nova, sobre esse tesouro que nos faz transformar as vidas, se dele nós soubermos sorver todos os ensinamentos. Agradecer a presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos juntos entender um pouco mais do Evangelho, sair um pouco mais conscientes do nosso papel, conscientes do caminho que nós devemos seguir, e como diz a mensagem, sem queixumes, porque toda estrada tem seus espinhos e suas pedras, e muitas vezes somos nós que colocamos essas pedras e esses espinhos. Que possamos ser felizes, que possamos ser mais satisfeitos com as nossas vidas e com a nossa caminhada. Que assim seja. O tema de hoje, da conversa que nós teremos hoje, é desperte e seja feliz. Esse tema eu não inventei. Esse tema é do livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, de mesmo nome, Desperte e Seja Feliz. A doutrina espírita
é um presente que Deus nos proporcionou através da espiritualidade, que são seus auxiliares nessa divulgação maravilhosa dessa doutrina. Ela nos traz uma mensagem muito importante para que possamos despertar para essa felicidade. A todo instante, a todo momento, na literatura, nas doutrinas, nas conversas como essa que nós estamos aqui, nas palestras, a gente tem a possibilidade de ouvir, de estudar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. E qual é o objetivo de estudarmos esses ensinamentos? Única e exclusivamente para que, através do aprimoramento moral, através do melhoramento espiritual, a gente busque a perfeição, e dentro desse caminho da perfeição está a felicidade. Então, é uma fonte inesgotável que a todo instante nos chama a esse despertar em busca dessa felicidade. O interessante é que nós, seres humanos, espíritos, na Terra, em processo ainda de crescimento, né, já que a Terra é um planeta de prova e expiação, claro, num caminho de regeneração, mas ainda prova e expiação, a gente ainda precisa de muita caminhada para esse despertar. A gente ainda caminha muito de forma egoísta, de forma orgulhosa, com vaidade. E o interessante, como eu estava falando ainda há pouco, é que a gente quer essa felicidade, a gente no íntimo deseja galgar essa realidade, mas ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações para com nossos irmãos, para com os nossos problemas, para com as criaturas que estão ao nosso redor e nos auxiliam no decorrer da vida, a gente tem atitudes contrárias ao que diz o Evangelho, atitudes contrárias que nos tornam distantes dessa felicidade que a gente procura, mas que ao mesmo tempo, em função da nossa maneira de viver, a gente afasta essa verdadeira felicidade. Todas as vezes que a gente supervaloriza o lado material, transformando em desejo aquilo que é supérfluo, transformando em necessidade aquilo que na verdade a gente não precisa, trazendo para a gente mesmo angústias, aflições desnecessárias ao nosso aprendizado. Toda vez que a gente caminha e dá esses passos, a gente se afasta da felicidade que a gente procura, que a gente busca. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não procura felicidade no decorrer da vida? Mas muitas vezes a gente está procurando no lugar errado ou trilhando um caminho contrário. Na maioria das vezes, o que o mundo convenciona ou convencionou como felicidade, como sucesso, como algo a ser conquistado, é aquilo que a gente associa muito ao lado material. É a gente receber aplausos, é a gente ter o triunfo nos negócios, é a gente ter sucesso como destaque em alguma atividade que realizamos. Claro que isso é importante.
Não estou menosprezando esse lado, até porque nós estamos no mundo da matéria. Mas o que acontece é que a gente vive muito cego, direcionado só a um desequilíbrio que nos traz muitos atrasos nesse progresso que a gente procura. O grande trunfo, o grande Midas, o toque da felicidade, é a gente saber equilibrar essa balança entre o espiritual e o material. Porque, na verdade, todos esses sucessos que a gente julga ser o maior de todos, como sucesso dos negócios, elogios em função do desempenho de alguma atividade, aplausos, ganhos, isso são satisfações passageiras. São satisfações que a gente tem certeza que não são eternas. A grande felicidade que nos vai trazer uma satisfação. Me desculpem, acho que teve uma instabilidadezinha aqui, mas às vezes já ficou melhor. Tá tudo bem agora? Obrigado, Carmelita. Então, o que a gente procura muito, em detrimento do lado espiritual, é a satisfação desse lado material. E o que nos vai trazer a felicidade que a gente tanto busca, aquela felicidade que não é efêmera, uma felicidade verdadeira, e a gente conseguir vencer o nosso maior inimigo. E aí a gente se pergunta, quem é o nosso maior inimigo? Ou o que é o nosso maior inimigo? E a gente olha para um lado, olha para o outro, e nunca consegue enxergar e olhar para dentro de nós. Porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo. O nosso maior inimigo são as mazelas que a gente carrega, os pesos que a gente vai acumulando no decorrer da estrada. Pesos esses que nos atrasam a caminhada porque não nos ajudam nos passos que a gente tem que dar. Toda vez que a gente age com egoísmo, toda vez que a gente age com inveja, que a gente age com vaidade, que a gente age com exagero do orgulho, que a gente age com pensamentos negativos em relação a qualquer coisa, a nós ou ao nosso irmão, é a gente estar alimentando um sentimento, ou alimentando sentimentos que nos afastam da felicidade. E todas as vezes que a gente consegue combater esse inimigo dentro de nós, é um passo a mais, é um degrau a mais que a gente sobe na escada que a gente precisa escalar em busca da felicidade. Ora, o inimigo, ele só se considera inimigo quando a gente desperta em determinada situação. E a gente só combate o inimigo quando a gente percebe o incômodo que ele está causando. Como, por exemplo, quando é que o nosso organismo ele detecta um agressor. E quando ele detecta, o que o organismo faz? As células de defesa vão lá atuar contra aquele organismo, tentando inibir a sua ação ou destruí-lo, para que a saúde retorne e o equilíbrio
seja retomado. Nós assim devemos agir em todos os momentos que nós detectarmos algo de errado em nós, não no outro. No outro é muito fácil e a gente aponta muito o defeito do outro e nada a gente pode fazer além de apontar, porque a gente só acorda e só desperta quando a gente quer. Então é necessário que a gente detecte o inimigo dentro de nós. E a partir desse momento, desse diagnóstico do que está nos incomodando, é que a gente vai usar de todos os artifícios necessários para que a gente reencontre o equilíbrio. E dentro da busca desse reequilíbrio, tem um fator importantíssimo e um medicamento assaz conhecido, mas que a gente pouco usa. O amor. A demonstração verdadeira do amor. E que demonstração verdadeira do amor é essa, meus irmãos? A caridade. Nós estamos cansados de falar e de saber. Dentro da doutrina espírita é uma frase muito conhecida, que fora da caridade não há salvação. E todos nós sabemos disso. Claro, a caridade sem a fé, a gente sabe que a fé move, que a piedade é a mãe da caridade, que sem piedade, sem compaixão, sem algo que nos faz sentir a dor do nosso irmão, a gente não desperta para esse lado da caridade. Mas é importante a gente vivenciar esse amor, porque não adianta, meus irmãos, eu querer despertar em busca dessa felicidade se eu me nego a viver o amor. E se eu me nego a viver esse amor na prática da caridade. É querer se enganar, é querer se ferir, se tocar o espinho e achar que não vai se ferir. É uma ilusão que todos nós vivemos. Porque de conhecimento a gente está completo, ou repleto, ou adquirindo cada vez mais. Mas o que a gente precisa hoje é transformar todo esse conhecimento na sabedoria que nós precisamos ter, que é justamente a consciência do nosso papel como filhos de Deus e como irmãos de verdade. Que eu não posso ser feliz de forma nenhuma e de maneira nenhuma se meu irmão também não for feliz. Enquanto faltar um prato de comida, enquanto faltar um teto, enquanto faltar conforto, enquanto tiver um irmão meu preso, enquanto tiver um irmão meu nas ruas, desabrigado, enquanto tiver o irmão meu sofrendo violência, e em todos esses aspectos, e em todas essas situações, eu criar justificativas para não fazer o que é compromisso meu. Muitas vezes, meus irmãos, a gente diz assim: eita, é tanto sofrimento, eu não quero saber disso. Meu Deus, é tanto sofrimento, eu não posso fazer nada. Lê do engano. Todos nós podemos fazer. Todos nós não precisamos de montanhas e nem de braços hiperfortes para fazermos a nossa pequena parte. Não precisamos começar modificando o mundo, até porque não podemos. Mas podemos muito sim contribuir com a modificação do mundo a partir do momento que eu, consciente de que sou filho de Deus, consciente que somos todos irmãos, eu começar a fazer a minha parte,
eu começar a modificar o meu micro-mundo na minha família, tratando bem minha esposa, tratando bem os meus filhos, tratando bem as pessoas com quem convivemos, tratando bem as pessoas no trabalho, sendo honesto nas suas atitudes, seja correto no seu proceder, mesmo com toda a facilidade à sua frente. Então, é nesse momento, é com esse tipo de atitude que eu posso também modificar o meu ambiente, e modificando o meu ambiente, eu contribuo para modificar algo mais, uma transformação maior, que não vai depender só de mim, mas que também eu contribuo para essa nova realidade. A gente justifica muito o nosso não fazer, dizendo que amanhã eu começo, hoje eu não tenho tempo, ou julgando o nosso irmão, querendo adivinhar para que ele necessita disso, ou necessita daquilo, ou achando que ele não necessita tanto quanto a gente pensa. Quando a gente julga muito, quando a gente bota muito empecilho para fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente está, na verdade, realizando? A gente está dando nossos passos em busca da felicidade que a gente quer, ou a gente se torna distante dessa caminhada em busca dessa felicidade? Todas as vezes que a gente é indiferente com o nosso irmão, com o sofrimento alheio, toda vez que a gente vê uma pessoa presa e a condena, sem saber toda a história que vem por trás do acontecimento, não estou dizendo que não deve ser punido, e eles estão nos locais justamente por isso, mas só quero dizer que nós não estamos, que nem podemos nos eximir de que possamos praticar o mesmo ato. Não estou dizendo que vamos praticar, mas as circunstâncias nos fazem muitas vezes agir de uma forma muito contrária ao nosso pensamento, quando a gente se deixa envolver pela ira, quando a gente se deixa envolver por sentimentos não muito nobres, a gente acaba cometendo erros, nos julgando melhor do que o outro. Claro, nossos irmãos que estão nos presídios, eles estão lá porque cometeram erros, uns mais graves, outros menos graves. Nosso papel não é condená-los, porque existe a justiça dos homens própria para isso, e a justiça divina também, que ninguém escapa. Podemos escapar à justiça dos homens, mas não escapamos à justiça divina. E nós precisamos ter consciência. Mas não somos os juízes. O Evangelho diz que a gente pode sim chamar a atenção de alguém que a gente acha que está cometendo um erro, se esse erro estiver causando mal a alguém. Porque os escândalos vão vir, eles são importantes, mas ai daquele que comete o escândalo, né? O Evangelho fala. E nós, não sendo juízes, mas sendo irmãos, nós temos a obrigação sim de alertar o nosso irmão, mas a maneira que nós devemos alertar é que vai fazer a diferença. Eu não posso condenar o outro e apontar o dedo dizendo que ele é o pior dos homens, porque eu não sou o melhor dos homens. Ninguém que está nesse planeta que nós vivemos é o grande aprovado. Todos nós somos frutos de reprovações anteriores. E hoje, com a doutrina espírita, que nos remove o véu de tanta obscuridade, de tantos mistérios que antes tinham, nós estamos tentando modificar um pouco nossos pensamentos, tentando trilhar um caminho diferente dos erros que cometemos em outras épocas.
Essa conversa toda, meus irmãos, é para que a gente comece a tentar esse despertar para essa felicidade. E esse despertar, ele passa por essa verdade, por uma necessidade importantíssima e iminente, uma necessidade urgente de modificação moral de cada um de nós. Enquanto nós não fizermos em nós mesmos essa cirurgia moral que necessitamos, a gente não vai despertar e não vai encontrar essa felicidade. Enquanto nós tentarmos nos enganar, enquanto nós tentarmos fingir que a situação que ocorre com meu irmão não interessa a mim, enquanto a minha atitude for essa de indiferença, enquanto minha atitude não foi igual à atitude do samaritano, eu não vou encontrar essa felicidade. Eu falo de vez em quando que a gente se choca quando fala que Judas traiu Jesus, que Pedro negou Jesus, que Paulo, durante muito tempo, perseguiu os cristãos. E cada um desses mártires, desses grandes homens, eles tiveram o seu momento de modificação, né? O seu momento de despertar para a realidade em Cristo. Entender que é uma realidade que precisamos viver, mas não é um mar de rosas. Tem seus espinhos, tem suas pedras, mas que precisamos trilhar essa caminhada, mesmo caindo e se reerguendo, porque esse é o caminho do aprendizado. Esse é o caminho que precisamos trilhar em busca dessa felicidade. A vitória maior é sempre contra essas paixões exacerbadas que nós temos, esses resquícios de primitividade que a gente ainda leva dentro de nós. Vivenciar esse amor, esse despertar para esse amor, além da felicidade, ele nos traz a paz dos justos, a paz que a consciência nos traz do dever cumprido. A paz que nós tanto procuramos, assim como a felicidade, mas que procuramos em locais também errados. Quantas vezes a gente diz assim que vai sair de determinado lugar para ficar em paz. A gente foge das situações que a gente precisaria resolver, que a gente precisaria entender que aquilo é um ensinamento e a gente tem que ter um aprendizado daquilo que não está acontecendo, e a gente foge em busca dessa paz. E aí, quando a gente foge, a gente percebe que ainda não encontramos a paz. Que não é ali, fugindo da nossa situação, da nossa realidade, que a gente vai encontrar a paz. Até porque a paz, assim como a felicidade, ela não está nas coisas externas. Ela não está num livro novo que eu comprei porque eu estava louco para ler. Ela não está numa caneta nova que eu sonhei em ter e ela é maravilhosa. Ela não está no carro novo que, apesar do meu estar em ótimas condições,
mas eu crio para mim necessidades que eu preciso de um carro novo. Ela não está na casa nova que eu comprei. Ela não está nas minhas conquistas materiais nenhuma. A verdadeira paz e a verdadeira felicidade a gente vai encontrar dentro de nós. E como? Como eu posso encontrar essa paz e a felicidade dentro de mim mesmo? A partir do momento. É tão simples. Todos nós temos a resposta. Eu não vou falar nada de novo aqui, até porque eu não sei mais do que ninguém. Eu estou desse lado aqui porque fui convidado. Para mim é importante, porque sempre que eu sou convidado, eu estudo um pouco mais e me modifico um pouco mais. Mas a felicidade e essa paz dentro de mim, eu encontro quando? Quando eu me sinto pleno, quando eu me sinto satisfeito e resolvido com a vida que eu tenho. Quando eu não sinto inveja pelas conquistas do meu irmão, e sim eu me sinto feliz pelas suas conquistas. Quando eu me resigno pelas coisas materiais e espirituais que tenho. Ou o que sou. Quando eu me aceito assim como eu sou. Quando eu não preciso da aprovação do outro para eu me achar aprovado. Quando eu não preciso do elogio do outro para eu me sentir valorizado. Quando eu cumpro o meu compromisso sem esperar reconhecimento de quem quer que seja, mas pelo simples fato de estar com a minha consciência tranquila do dever que eu deveria cumprir. Quando nós tivermos essa consciência, quando nós estivermos nesse patamar moral de que aquilo que eu faço não é porque eu sou bonzinho, mas sim porque eu criei a consciência de que eu necessito fazer aquilo porque aquilo faz parte da minha vida, que o meu irmão faz parte do meu viver, porque somos todos partes de um todo que nos ama, que nos dá as bênçãos todos os dias, do recomeço, do reinício, que nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeço, que nos dá sempre, a cada dia, uma nova página para a gente escrever na nossa história. E assim como no Evangelho diz, a história do patrão, em que o servo deve um dinheiro e ele suplica ao servo para que seja perdoado a dívida, e mais adiante, esse servo foi perdoado e encontra um outro servo como ele, que também deve, mas deve a ele, e que suplica também o seu perdão da dívida e ele não age como o patrão agiu. A gente lhe pede que prenda o devedor até que ele consiga pagar toda a dívida. É uma forma simbólica de nos chamar a atenção que muitas vezes, meus irmãos, nós agimos dessa maneira. Nós pedimos a Deus perdão pelas nossas falhas. Nós pedimos a Deus bênçãos para que melhoremos nossas vidas. Mas quando a gente se direciona ao nosso irmão, que precisa do nosso perdão e que precisa também da nossa ajuda para a sua caminhada, nós não temos o entendimento desse amor e desse perdão. Nós preferimos o ressentimento, nós preferimos dizer que ele não merece o meu perdão, quando na verdade quem merece o ato de perdão somos nós mesmos.
O mérito é só nosso. Muitas passagens do Evangelho, muitas, não todas, são parábolas, são simbólicas, mas que cada uma, se a gente conseguir ler com calma e ter uma interpretação do nosso cotidiano, a gente vai ver que cada uma delas tem um ensinamento e que a gente precisa entender e aceitar. A gente precisa fortalecer a nossa fé. A gente precisa viver mais irmanados, tendo dentro de nós essa consciência, removendo as sombras que nos distanciam e que entorpecem a nossa vivência espiritual. O que eu quero dizer é que, enquanto nós não despertarmos para essa realidade de que precisamos de verdade sermos irmãos, que não adianta eu estar ouvindo toda a conversa ou lendo todos os livros se eu não transformo esse conhecimento e os pensamentos em ação, e ação em prol do outro, ação em busca do bem, em busca do amor, e não achando que por estar trilhando no bem, eu não vou ter dificuldades. Ora, o grande irmão e mestre, nosso exemplo de amor e de vida, não passou por dificuldades, as maiores já existentes. Os seus seguidores, os apóstolos, também todos não tiveram sofrimentos. Os grandes mártires dessa nossa história, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Gandhi, Martin Luther King, grandes nomes que lutaram para modificar a humanidade, que serviram de exemplo de amor, de doação de si para o outro, de negação do seu eu em função do próximo. Todos eles não passaram por dificuldades. Então, toda vez que a gente trilha no caminho do bem, mesmo que passamos por dificuldades, as piores que sejam, saibamos agradecer a Deus. Saibamos ser gratos porque cada oportunidade, cada experiência é um aprendizado que nós temos rumo ao despertar dessa felicidade. Que todos possamos despertar, que todos possamos acordar, que para sermos felizes, precisamos viver o amor em plenitude. E para terminar, que possamos fechar os nossos olhos, que possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a presença dos nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, sempre nos auxiliam, mesmo que nós achemos que eles não estejam distantes. Não, eles estão sempre perto, nos orientando, nos guiando, nos auxiliando. Que possamos estar mais de ouvidos abertos, que possamos estar mais alertas, mais procurar o silêncio, para que possamos escutar um pouco mais os conselhos, escutar um pouco mais as ideias salutares, distanciar um pouquinho o barulho do mundo, silenciarmos dentro de nós, para que possamos escutar a voz do Deus que está dentro da gente, porque Jesus disse: vós sois deuses. Acreditemos mais nisso, acreditemos, tenhamos a fé do caroço de mostarda que remove montanhas. Que as bênçãos, gente, estejam com todos nós, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui,
Agradeço mais uma vez o convite feito pela fraternidade Caminhando com Jesus. Obrigado, obrigado. Que Deus esteja conosco. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.